na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Você que está em casa também acompanhando aí ao vivo, eu aconselho você a fazer anotações. Irmão, eu tenho o hábito de anotar tudo que eu ouço, tudo que eu falo. Quando alguém fala uma coisa que eu nunca ouvi, eu escrevo. E é assim que nós vamos aprendendo. 2 Coríntios capítulo 4. Diz assim o versículo 1: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Eu estou lendo na nova versão transformadora, é isso mesmo. Talvez está um pouco diferente daqui, mas o significado é o mesmo. Está igual? É na NVT? Vocês são fera mesmo, gente. Vocês são, glória a Deus. Vamos lá. Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus a todos que são honestos, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, ou deste século, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou em nossos corações para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barros que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sobre constante perigo de morte. Uau! Vivemos, pois, sobre constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Ou seja, em nós opera a morte para que em vós opere vida. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus e por isso eu falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Uau, uau, uau.
Eu fiquei tão emocionado hoje tarde em casa, porque eu nunca tinha lido esse texto nessa versão. Eu uso na minha versão de Bíblia em casa, a contemporânea da vida, acho muito boa também, e a revista corrigida. Não gosto muito da revista atualizada, gosto mais da corrigida, mas amém. A ordem do trator não altera o viaduto. Mas é muito importante a gente entender o que o Senhor está querendo dizer nesse texto, através da vida de Paulo. Irmãos, ouvindo os nossos irmãos esses dias ministrando, de vez em quando eu entro, interessante, eu tenho o hábito de entrar no site, no canal do meu Evan do YouTube, do meu Evan Global, e assistir alguns irmãos que estão pregando aqui na casa, e eu percebo o rio correndo para o mesmo lugar, e o Senhor tem falado muito conosco sobre isso, que a palavra traz luz para o caminho, ela tem que trazer clareza para o caminho que nós precisamos trilhar. Você não pode sair de um culto pensando assim, cara, estava bom demais, ó, todo arrepiado, sentia o amor de Deus. Tá, mas o que é que o pastor falou? Eu não entendi o que ele falou, mas estava bom. Esse culto, ele não vai transformar a sua vida, ele vai mexer com os seus sentimentos, vai mexer com a sua alma, e é gostoso, não tem, tá tudo bem, um dia ou outro vai lá, mas a palavra, irmãos, ela tem que entrar, ela tem que penetrar, ela tem que cair, a ficha tem que cair, usando uma linguagem popular, a ficha tem que cair, eu tenho que voltar para a casinha, eu tenho que levar um choque de realidade, a palavra tem que me tirar de um lugar e me levar para outro. Irmão, a palavra traz luz para o caminho, ela tem que trazer clareza para o caminho que nós precisamos trilhar. E eu preciso entender que o diabo, ele está preparando o mundo para o anticristo. Só que esse não é o cenário da igreja. O Espírito Santo, ele está preparando a igreja para outra coisa, para se encontrar com Cristo. Está preparando a igreja para o arrebatamento, está preparando a igreja para viver com Cristo, para governar com Cristo na terra. Então nós precisamos entender isso. E quando você lê o versículo 18, o último versículo desse capítulo, você vai perceber Paulo dizendo que nós devemos atentar para as coisas que não se veem. E como é que eu vou atentar para as coisas que não se veem se eu estou ligado em tudo que se vê? Eu passo mais tempo procurando coisas para ver do que viver uma coisa que eu preciso acreditar naquilo que eu não estou vendo. Eu preciso ter fé no invisível, porque o que está acontecendo ao seu redor não é isso que vai mudar a sua vida. O Senhor está corrigindo a nossa maneira de viver, eu espero que a minha esteja corrigindo. Por quê? Porque o trabalho das trevas é produzir cegueira. O trabalho das trevas é para que você não tenha esclarecimento e clareza de como você está vivendo, daquilo que você está vivendo, até onde você vai viver. E se nós permanecermos debaixo da condenação do pecado, nós não veremos com clareza. Por quê? Porque o trabalho do pecado é deixar a gente cego espiritualmente. Eu não me lembro quem foi que falou isso, eu acho que foi o Fábio. Na primeira vinda, a cegueira veio por parte a Israel. Eu acho que ele falou isso numa escola aqui. Agora, a cegueira na nova aliança está vindo por parte da igreja. A igreja que deveria labutar por coisas espirituais, ela está labutando por coisas naturais. E ela precisa entender que essa realidade presente não é o cenário que eu e você temos que labutar. Então, nesses dias, nós temos que procurar ver segundo a expectativa eterna, segundo a Bíblia, irmãos. Não é aquilo que está mostrando na televisão, não é aquilo que você quer ver agora. Porque eu vou te falar uma coisa: se você se atentar só para aquilo que está acontecendo ao seu redor, irmão, põe a mão na cabeça e você diz, cara, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, vou parar tudo, não tem mais jeito, não dá mais para trabalhar, não dá mais para abrir um comércio, quem é que vai vender, quem é que vai comprar, quem é que vai ter indústria? Não tem mais, o mundo está perdido. E você tem razão, o mundo está perdido. Por quê? Porque a Bíblia diz que seria assim.
Eu só estou querendo tirar você daí, tirar tua mente desse lugar. E Paulo está dizendo isso, que o diabo tem cegado o entendimento, para que não brilhe sobre vós a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. E ele ainda diz, nós temos um tesouro no vaso de barro. Irmão, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Nós temos um tesouro no vaso de barro, para que fique evidente que o poder é de Deus. Para que fique evidente que ninguém aqui, nós somos meros servos de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se alguém precisa ser aplaudido aqui, é o Senhor, que morreu na cruz e acreditou que a gente poderia levar isso adiante, que deu a sua vida esperando que eu desse a minha. Aleluia, que investiu primeiro. A terra era sem forma e vazia, você já conhece, está lá em Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Porque a luz traz ordem em toda desordem. Quer ver uma casa prosperar? Começa a aplicar a Bíblia nela. Quer ver uma escola prosperar? Começa a aplicar a Bíblia nela. Quer ver uma família prosperar e dar certo? Começa a praticar os princípios bíblicos na criação de seus filhos, no seu casamento, na forma de fazer negócios. Irmãos, peraí, pastor, o senhor está dizendo que o senhor usa a Bíblia para tudo? Para tudo. Eu não uso a Bíblia só para vir pregar domingo para você. Eu uso a Bíblia como pai, como marido. Quando um filho questiona alguma coisa, peraí, vamos ver o que é que diz as Escrituras. Porque nós não somos simplesmente pregadores do Evangelho. Nós somos colocados aqui para viver. Então nós precisamos ver corretamente. Porque se eu não ver corretamente, eu não vou viver corretamente. Eu vou viver sempre tentando me esquivar dos problemas. Porque o mundo está cheio de problema, cheio de dificuldade. E onde você pisa tem bomba, tem minas. Em 2003 eu fui na África, em Angola, num pós-guerra. E você via muitas pessoas mutiladas. Eu ainda passamos na frente de prédios que estavam todos metralhados. Ainda tinha tanques de guerra abandonados na rua. E pessoas que perderam membros do seu corpo por causa das minas. E às vezes eu vejo isso. Parece que o crente, ele usa a Bíblia para se esquivar do problema, não para viver as promessas de Deus. Ele usa as Escrituras e usa a igreja para tentar se esquivar de todas as dificuldades que a terra propõe. Não, irmãos. Não, irmãos. Esse não é o seu cenário. O cenário que Deus tem para você é eterno. Cutuca alguém que está do seu lado e diga, nós precisamos ver corretamente. Você já reparou qual foi o último recado que Jesus deu através de João para a igreja de Laodiceia? Convém que tu compre colírio para os teus olhos, para que tu veja a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3,18. Você precisa tratar seus olhos, colírio para seus olhos, para que você veja. Em outros casos ele estava dizendo, você não está vendo corretamente, porque você pensa que é rica, você pensa que não te falta nada. Mas ele diz, mas você não sabe. Por que você não sabe? Porque você não está vendo. Mas você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Irmão, eu conheço gente tão pobre que só tem dinheiro. Porque eu e você precisamos ver corretamente para poder desfrutar do Evangelho. Parece que quando eu venho na igreja, Deus está me devendo alguma coisa e eu estou devendo alguma coisa para Ele, rapaz. É uma luta. Vem na igreja, às vezes as pessoas vêm na igreja. Eu me lembro quando eu era menino, na casa do vô Noca, seu Hermínio, que o vô dizia assim, ó, o pastor vai vir nos visitar amanhã. Meu irmão, a gente se escondia no quarto com medo que o pastor revelasse a vida da gente, as marvadezas que a gente fazia quando menino. Parece que é assim, a gente vem na igreja, mas fica com o pé atrás, pensando assim, né? Eu não sou digno. Essa é a primeira parada, eu não sou digno. A segunda, eu não sou digno. E a terceira, eu não sou digno. E ele fica preso, sabe, preso. Irmãos, uma pessoa que entregou o coração para Cristo, mas ainda serve o diabo com a sua mente,
ela está presa em cativeiros, e ela está trabalhando neste mundo para se livrar dos problemas. Irmãos, Deus não se relaciona com você por necessidade. Deus se relaciona com você. Adão e Eva não tinham necessidade no jardim. Eles começaram a ter necessidade depois da queda. Eles não tinham necessidade no jardim. Por quê? Porque eles estavam com Deus. Então a ordem, essa é a ordem para nós. Deus nos deu uma tarefa para ministrar. Amém? Você crê nisso? Você é um ministro do Evangelho. Ainda que você senta domingo na minha frente para me ouvir, mas você também é um ministro do Evangelho. Todos podem profetizar. Não significa que todos são profetas, mas todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Você pode amanhã chegar no serviço e abençoar alguém. Você pode estender a mão sobre alguém. Então, Paulo começa dizendo que Deus nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Nós nascemos de novo para trazer a nova vida para o lugar que estamos vivendo. Essa é a nova vida que eu tenho para oferecer para as pessoas que me ouvem. Não é o que é que você está lendo, é como é que você faz. Não é ler os mesmos livros. Porque senão a gente chega num restaurante e come o menu, achando que está comendo a comida que está escrito nele. Não, eu preciso ter uma relação com Deus, mas de desfrute também, não só de peso, não só de dívida. Porque o escrito de dívida que era contra mim, contra você, foi rasgado e pregado, foi rasgado na cruz. Então eu não posso vir para uma relação com Deus já devendo. Eu já venho com o boleto na mão. Parece que eu vou fazer um empréstimo. Não, querido, o que o Senhor quer nos trazer é nos tirar dessa cegueira espiritual. Então a primeira coisa que o Senhor nos chamou para fazer é a tarefa de ministrar. E Paulo ele continua dizendo: nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Ou seja, se eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito. Se eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar bem feito. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça. Se é para fazer, eu vou fazer uma coisa bem digna. Eu vou me preparar, eu vou estudar. Ah, mas é para Deus, eu quero cantar, mas é para Deus. Eu quero pregar, mas é para Deus. É para Deus que você devia fazer o melhor. Amém? Então eu não posso desistir do que eu fui chamado para fazer. Rejeitando todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Terceiro, não procuramos enganar ninguém. E como é que você engana alguém? Distorcendo a palavra, irmãos. Distorcendo a palavra. Virou um negócio, me dá, me dá. Quem veio buscar a sua bênção? Quem veio buscar a sua vitória? Parece que as pessoas não são mais confrontadas pelo Evangelho. A palavra de Deus, ela vai confrontando a gente para fazer a gente olhar para dentro, irmãos. Para tirar os seus olhos deste mundo e fazer você olhar para dentro. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Paulo disse: eu sou atribulado aqui fora, mas não sou angustiado. Eu sou perseguido, mas não sou abatido. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Se renova a cada dia. Aleluia. Aqui vai desgastar, irmão. Você pode esticar para onde você quiser, uma hora vai encolher tudo. Mas com o tempo, aqui dentro tem que ficar maior. Aqui dentro tem que ficar mais renovado, mais claro. Amém? Mais claro. Amém, irmãos? Mais claro. Por quê? Porque essa é a vida do Evangelho que Deus tem para você. Outra característica de uma pessoa que nasceu de novo é: nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e nós somos seus servos, servos de vocês por causa de Jesus. Então você vai vendo a característica. Esse texto eu aconselho você a ler em casa e anotar. Anotar características de alguém que nasceu de novo.
Não aceita um evangelho qualquer coisa, irmãos. Não aceita. Ah, mas tudo fala de Deus, o diabo também fala de Deus. Muitas religiões nasceram usando a Bíblia. Não aceite aquilo que não confronta, não faz você olhar para dentro. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Amém? Você está aqui? Amém? O objetivo do evangelho é fazer você olhar para dentro do plano de Deus. E o plano de Deus, aqui fora você não vai ter clareza, você tem que olhar para dentro. E depois mede aquilo que está dentro com aquilo que está fora, para você ver se maior não é aquele que está com você do que aquilo que está no mundo. Meça isso para você ver, dá uma olhada nisso. Então nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e nós somos seus servos. E o vaso é de barro, para quê? Para que fique evidente que o poder é do Senhor, que quem está fazendo isso é o Senhor. Só o Senhor tem a capacidade de fazer isso. Nós não estamos aqui fazendo a obra de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque é possível alguém fazer a obra sem fazer a vontade. Já está claro isso? Já está claro? Irmãos, Deus está mudando o menu. A comida agora é a moda da casa. Não é mais nós que vamos escolher o prato. É o Senhor que vai dar um prato só para todo mundo. A comida agora é a moda da casa. Como se o Senhor estivesse dizendo assim através da minha vida para nós. Não é só para você não, para mim também. Ó, esquece as tuas receitas malucas e come do evangelho. Come do evangelho simples e profundo. Aleluia, onde os fundamentos nunca mudaram. Aleluia. Já mudamos de roupa, já mudamos a igreja até de cor, mas os fundamentos nunca mudaram. Aleluia. Transicionamos movimentos, já fomos à igreja das campanhas, já fomos à igreja das missões, já fomos à igreja das células, já fomos à igreja de muitas coisas. E o Senhor está dizendo, tudo isso pode ser transicional, mas os meus fundamentos não mudam. E ai daquele que colocar outro fundamento, aleluia, aleluia. Se o evangelho está deixando o ninho desconfortável, fica porque é de Deus. Se o evangelho que você está ouvindo está mexendo com o seu brilho, está fazendo você sonhar, e falar em sonhar, quem está aplicando aí Salmo 139? Glória a Deus. Se o evangelho está me fazendo sonhar, meu irmão, eu estou com 57 anos, eu estou me sentindo aí na metade da jornada. Ninguém dá glória a Deus, aleluia. Eu estou me sentindo menino, estou cheio de sonho, cheio de vontade, aleluia, amém. E nós não vamos construir só essa igreja, não, nós vamos plantar igreja no mundo inteiro. Amém. E comigo não vai acontecer o que aconteceu com o Walt Disney, não. Eu vou ver o negócio aberto e funcionando. Aleluia. Pegou o código. Nós vivemos sobre constantes perigos de morte. Pastor, mas eu não estou correndo o risco de morte. Eu não estou falando de alguém pegar uma arma e atirar em você. Eu não estou falando de alguém pegar um objeto cortante e atacar você. Não é isso que eu estou falando. Mas irmão, você está em constante perigo de morte. Ou você acha que o diabo é teu amigo? O Didi. Tem gente que é íntima, chama até de Didi, né? O diabo te odeia, meu amigo. E ele tem um plano na vida. É destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir a sua casa. Amém. E quando ele estiver ganhando terreno, não vai para o canto chorar, te arma. Põe o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da lei. Calça os teus pés no evangelho.
e vai para cima. Diz: aqui não, diabo, eu tiro da sua mão, porque isso é meu, o Senhor me entregou. Eu estou dizendo para você se posicionar. Agora, se você vive em pecado e querendo, aí não dá. Porque para entrar nesse lugar tem que ser ressuscitado. Jesus não desceu ao abismo sem ressuscitar. Ele morreu na cruz e depois ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Quer tomar da mão do diabo, que o diabo tem tomado de você? Calça os pés do evangelho. Põe o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da lei, o cinturão da verdade, aquilo que segura suas roupas. Amém? Aquilo que Elias calçou. A Bíblia diz que Elias saiu correndo e chegou primeiro que Acabe, porque pegou a capa e calçou ela no cinto aqui, ó. A capa fala de unção, o cinto fala de verdade. Quando a tua unção está presa na verdade, você pode correr, meu filho, que ninguém te para. Você pode correr que ninguém te para. Por isso que Elias correu sobre o monte e chegou primeiro que Acabe, porque ele estava com a unção presa na verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ah, mas eu sou bom. Não é a tua bondade, é a tua verdade. Você pode ser bom e não ser verdadeiro. O que transforma a vida das pessoas que passam por você é a tua verdade. E às vezes, para ser verdadeiro, às vezes as pessoas vão pensar que você é ruim, mas você não é ruim, você só está sendo verdadeiro. Pegou? Aleluia, aleluia. Vamos viver um evangelho genuíno, irmãos. Vamos pregar o evangelho genuíno, com lágrimas nos olhos, com amor no coração, com a mente apontada para a eternidade, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não negociando os nossos valores, não negociando a nossa unção, não negociando aquilo que Deus te entregou de graça. Oh meu Deus, alguém está me entendendo? Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus morreu. Nós vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Você vive em constante perigo de morte, irmãos. Por isso o Senhor quer que você ore pelo que você come. Ele quer que você ore pelo que você bebe. Ele quer que quando você embarca no carro e vai viajar, você estenda a mão e diga: em nome de Jesus. Você entra num avião, todo avião que eu entro, o diabo diz: eu vou derrubar. Todo carro que eu entro, o diabo diz: vai tombar. Toda vez que eu viajo, o diabo diz: vou matar seus filhos. Não é meu. Nós estamos em constante, por isso que o Senhor está dizendo: ora e abençoa e fecha todas as torneiras, fecha todas as janelas. Aleluia. Isso é uma guerra constante, porque se você não tiver por que labutar, você vai labutar em causa própria. E ninguém que quer ser um transformador, ninguém que quer ser um ganhador de almas, alguém fluente no evangelho, está vivendo em causa própria. Aleluia. Eu falo isso da vontade de faca na caveira. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu fiz, não deu certo. Eu vou dar para você o recado que Deus deu para Caim: faz de novo, mas faz do jeito certo. Foi isso que Deus falou para Caim. Se você tivesse agido corretamente, você não seria aceito. Deus está dizendo: faz de novo, Luiz. Não deu certo, faz de novo. Faz de novo, Mateus, faz de novo. Faz de novo. Não fica lamentando que não deu certo. Apenas faça de novo. Assuma: não deu certo. Mas nós temos dificuldade de assumir o que não fizemos corretamente, porque aquilo que não fizemos corretamente vamos precisar derrubar. Porque o amor e a justiça de Deus vai derrubar tudo que nós estamos construindo sobre o nosso orgulho, para que o evangelho viva sobre nós. Irmão, a luz do evangelho sobre a sua vida, oh meu irmão, a luz do evangelho sobre a tua vida é que nem aquela nuvem no deserto que acompanhava o povo. O maná caindo, a água saindo da rocha, o sapato crescendo, a roupa crescendo. Oh meu Deus, quando você anda debaixo da nuvem do evangelho,
Oh meu Deus, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita. Alguém está me entendendo aqui? É por isso que nós sentamos os nossos filhos na primeira fila, para que a nuvem não pare em nós. Por isso que nós trazemos filhos e netos e colocamos eles na primeira fila, para que eles fiquem atentos àquilo que Deus está falando. Aleluia. Porque vai continuar. Como diz a música do Rafael Lopes, meu genro: e se outro vier me superar e o meu orgulho incendiar, Pai, ajuda-me a lembrar que nessa vida não tenho lugar. Pois se o fruto não continuar, todo o trabalho terá sido em vão. Pois os filhos que iam gerar, maiores do que eu serão. Oh meu Deus, maiores do que eu serão. Muito maiores. Aleluia. Outra coisa que Paulo fala nesse texto que eu quero compartilhar com você: se nós temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras, nós não podemos parar de pregar jamais. Se a mesma fé que as Escrituras mencionam, se essa fé que eu vivo, nós não podemos parar de pregar nunca. Porque ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos produzem para nós um eterno peso de glória, mais do que toda angústia que a gente possa viver. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos naquilo que não se pode ver. Porque as coisas que pode se ver são temporárias, passam logo. Mas as que não podem se ver são eternas. Você não é o que você está vivendo agora. Ponha isso na sua cabeça. Você não é o que você está vivendo agora. Você é um ser eterno. Então não pare, não estacione o carro, não durma sobre a espada. Você não é só isso. Você, olha que eu nem sei pregar motivacionalmente, mas você não é só isso. Você é muito mais do que isso. Então não meça a sua vida por um momento que você está vivendo. O sofrimento, o rancor, a maledicência, o senso crítico, o medo, a insegurança, a rejeição e até mesmo a perseguição, tudo isso pode estar te tirando do foco e do lugar que Deus te colocou. Como assim, pastor? Davi, irmãos, por causa da perseguição, ele saiu do território santo e foi para a terra dos filisteus, e quase que ele não volta mais. Faltou pouco para Davi participar da guerra que matou Saul. Faltou pouco para Davi sair à guerra contra o seu próprio povo. Escute que eu vou falar, entenda no seu espírito. Não guerreie contra o seu próprio povo. Deus teve que criar uma guerra pessoal na casa de Davi, em Ziclag. 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 30. Deus teve que criar, porque Davi ia para a guerra com os filisteus contra Saul. Naquele dia Saul ia morrer. Já pensou que maldição Davi tinha traído para Israel se ele tivesse participado da guerra que matou Saul? Deus visitou a casa dele, mandou os midianitas sequestrar as esposas de Davi, as esposas dos seus soldados, as crianças, as famílias. E Davi não pôde ir para aquela guerra. Cara, Deus me falou uma coisa tão forte hoje que é até perigoso falar, mas tem que falar.
cuidado, não entre em guerra para destruir seu próprio povo, porque senão Deus vai criar uma guerra dentro da tua casa, para você sair da trincheira contra o teu próprio povo e resolver os teus BO em casa. Isso é sério, irmãos. Deus criou uma guerra. Aquela guerra foi Deus que criou, para não deixar Davi ir com os filisteus. Porque imagina, Davi ia participar da morte de Saul. E você não pode guerrear contra o teu próprio povo. Fala isso para alguém. Você não pode guerrear contra o teu próprio povo. A perseguição que Davi sorrateiramente sofria na mão de Saul empurrou ele para a terra dos filisteus. Tirou ele do foco. Tirou ele do foco. Fica tranquilo. Rick Joyner, um profeta dos Estados Unidos, tinha um cara que perseguia ele dia e noite. Ele orou um dia e disse: Deus, tira esse cara de perto de mim, Senhor. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa, mata ele, leva ele. E Deus disse: tudo bem, eu tiro ele, mas escolhe outro. Escolhe outro. Porque você não está vendo, Rick, mas você está crescendo demais. Então não deixe que rancor, perseguição, tristeza, angústia empurre você para a terra inimiga. Tire você de um lugar em Deus, que Deus te chamou. Já está prometido, o óleo já foi virado aí, meu amigo. Ei, é seu esse lugar. Amém, amém, amém. Em tudo você vai ser atribulado, mas não vai ser angustiado. Vai ser perseguido, mas não vai ser abatido. Vai ser perplexo, mas não vai ser desanimado. Amém, o seu homem interior, a sua mulher interior vai crescer. Você vai ficar muito melhor do que agora. Oi, eu estou vendo você no futuro, e você está muito melhor do que hoje. Muito melhor. Danduque, quando me liga, ele diz assim: ei, Luiz, eu estou vendo você no futuro, e você está muito melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. Então esse é o objetivo da perseguição: te tirar do território santo. O objetivo da perseguição é te tirar daqui de dentro, do território santo, que Deus fez morada em você, que vem conversar com você todos os dias. Porque a perseguição tira a gente do lugar. A gente quer dar respostas. O rancor, a angústia, e Deus está dizendo: ei, fique tranquilo. Amém, amém, irmãos. Fique tranquilo. A Bíblia, eu sei que ela não anula a sua cidadania terrena. A Bíblia não anula. Você foi criado e está inserido no contexto social para viver no meio de gente. Então no meio de gente você vai se ferir, cara, você vai se machucar. Mas viva o evangelho íntegro. Seja crente em tudo. Amém? Você já viu um comunista? O comunista é comunista em tudo. O ateu é ateu em tudo. Por que o crente não pode ser crente em tudo? Por que ele não só pode ser crente na vida? Por quê? Por que não pode ser crente em tudo? Por que ele tem que fazer algumas coisas para se sentir homem? Às vezes eu vejo os crentes jogando bola, irmãos. No jogo, não sei, parece que tem uma coisa que possui ele. Ele começa a falar palavrão no meio do jogo, para se sentir mais homem, porque todo mundo fala. Se identificou? Por que a gente tem que fazer alguma coisa que o mundo aplaude, mas que faz Deus chorar, só para a gente se sentir melhor? Será que eu tenho mesmo que fumar charuto e beber, encher a cara para me sentir homem? Será que são essas coisas que me afirmam como homem? Pegou? Irmãos, acorda.
A ignorância dá poder ao diabo. E a mente humana é a maior arma de transformação. Mudar a vida das pessoas e não tocar na mente delas, não adianta. Elas vão ficar crentes na igreja, mas elas não vão acionar o gatilho. Sabe, aquela mente que vai entrar em lugares que ela nunca entraria. Não desfruta das coisas de Deus. Por que eu tenho que me transformar numa outra pessoa quando eu estou com pessoas que não servem a mesma fé que eu? Quando eu deveria ser luz no meio das trevas, por que eu tenho que fazer igual? Mudar a vida das pessoas sem mudar a mente, elas vão continuar em cativeiro. Uma cultura se muda, querido, mudando a mente das pessoas. E o evangelho é uma contracultura. O evangelho é juiz da cultura, ele não é hóspede. Ele não se hospeda em nenhuma cultura. Ele vem para quebrar. Amém, querido? O evangelho é uma contracultura, ele não vai se hospedar. O evangelho é para trazer luz. Nós precisamos criar essa consciência. Consciência política, consciência social, consciência empresarial. Quando a gente fala fazer um culto para empresários, alguém diz: para quê? Para ter culto para empresários? Não tem culto de libertação. Não pode ter um culto para falar como ganhar dinheiro à luz da Bíblia. Não tem culto da família. Não tem para os jovens, para os adolescentes. Por que não pode ter para os empresários? Por que não pode ter para os motoqueiros? Por que não pode ter culto para as pessoas das suas classes sociais? Por quê? Reunindo e dando dicas, porque o evangelho é para isso, irmãos. Ele traz luz em toda a sociedade, irmãos. A gente não prepara ninguém politicamente. Aí na semana da política quer falar de política. Na semana da eleição. Isso era para ser pessoas preparadas. Se preciso for pagar até a faculdade de ciências políticas para elas. Sendo pessoas preparadas para ser os próximos advogados, os próximos juízes. Nós deveríamos pensar com essa cabeça, irmãos. Você está me entendendo, querido? Está sendo claro? Posso continuar? Né? Está acabando. Então nós precisamos nos preparar. A estação, hoje é dia 22? Então mudou a estação hoje, né? Hoje é o último dia do inverno. Hoje é a primavera. É? Com esse calorão. Então a estação mudou. Nós precisamos entender que o verão vem aí. E nós precisamos estar preparados. Você vai ver nos jornais, telejornais, que pessoas vão morrer do calor. Como você vê nos telejornais que pessoas morrem de frio. Agora o verão ou o inverno mata alguém? Não, irmãos. Mata é quando chega a estação, a gente não está preparado para ela. É ou não é? Então nós precisamos nos preparar. O que mata não são as estações, mas a falta de preparo para entrar nessas estações. Então eu preciso estar reconhecendo o lugar que eu estou entrando e me refazendo para viver nesse lugar. E é isso que o evangelho faz. Nós temos dificuldade de negar aquilo que construímos de uma maneira errada. Eu volto a repetir. Porque não temos coragem às vezes de assumir que aquilo que construímos errado precisa ser demolido. E precisa ser demolido, irmão. Não constrói nada sobre uma estrutura que está errada. Não constrói, vai cair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero aproveitar o dia de hoje que mudou a estação para profetizar que nós vamos entrar numa estação com mais responsabilidade com o evangelho de Cristo, mais responsabilidade com os nossos lares, com as nossas famílias, com as nossas contas, com os nossos recursos. Oh, aleluia, nós precisamos, irmãos, a ordem é essa, a ordem de Deus. Quando eu sei o que eu sou, quando eu conheço a minha origem, eu não vou ter uma mentalidade de sofrimento.
Eu sei que as coisas que estão acontecendo aqui fora, elas me afetam, claro, fere. Mas eu preciso entender que as coisas que estão acontecendo aqui fora, elas não podem denigrir o que Deus colocou aqui dentro. Eu não vivo por aquilo que está aqui fora. Embora eu estou na terra, vivo no meio da sociedade, sou um ser biológico, sociológico, psicológico, mas eu preciso entender que eu não posso ter uma mentalidade de sofrimento. Nós precisamos sim aprender. Eu acho que está chegando a hora, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres desta casa. Eu acredito que chegou a hora que nós precisamos aprender a funcionar profeticamente. E a funcionar não é só falar, mas funcionar profeticamente e funcionar apostolicamente sem ser esquisito. Sem ser esquisito. Parece que eu tenho que ser esquisito para ser profeta. Não. Nós manifestamos no culto de domingo, mas nós precisamos aprender a funcionar. Porque se eu não aprender a funcionar nos 5 ministérios, o que nós estamos entendendo, nós não vamos consolidar, não vamos estabelecer e muito menos manifestar. Nós vamos ficar no culto todo domingo recebendo. Quem é que pregou hoje? Foi o fulano, que palavra, meu Deus, que unção. Quem é que pregou hoje? Foi a irmã tal, que palavra, meu Deus, que unção. Mas o que é que nós estamos consolidando com isso? Estabelecendo com isso e manifestando com isso. Porque se falamos de cura, no final, chama os doentes e ore. Se falamos de recursos, no final, chama quem está devendo e ore. Uma vez eu perguntei a Jesus, por que as pessoas não são mais curadas? Ele disse, porque vocês não estão orando por elas. Vocês falam de cura, mas não ministram, manifestam aquilo que vocês falam. Eu digo, uau, é verdade, não vamos orar. Então nós manifestamos no culto de domingo, mas se nós não estabelecermos segunda, não é o mesmo que o domingo. Domingo eu saio daqui cheio de coragem, não sai, irmão? Quando acaba o culto de domingo assim, você pensa, meu Deus, essa semana eu vou arrebentar, não é? Às vezes segunda-feira, lá em casa, quando eu acordo, dá vontade de ligar para aquele cara que estava aqui pregando domingo e pedir oração para ele. Cadê aquele homem que estava lá domingo, Jesus, ao vivo na internet, falando? E as pessoas, aleluia! E eu acordo, derrubado. Dá vontade de ligar para o Luiz Hermínio do domingo. Ficar pensando, meu Deus, cadê aquele homem que estava pregando ontem? Mas isso é algo normal. Você precisa entender que se você manifesta aqui no domingo, você precisa consolidar na segunda. Você precisa estabelecer na terça. Você precisa concretar na quarta. Você precisa edificar na quinta. Sabe por quê? Porque quando chegar no próximo domingo, você não vai entrar por aquelas portas como um pedinte. Você vai entrar como alguém resolvido em Deus. E vai dizer, eu estou aqui para te adorar. Não, porque se tu me der, eu vou te adorar. Não, irmão. Meu Deus, isso não. Se o Senhor me der, eu vou te dar. Se o Senhor me abençoar, eu te abençoo. Como é que é? Não, irmãos, Ele já me abençoou com toda sorte de bênção existente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Ele me abençoou, artigo definido. Pronto, acabou, está pronto. Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Já está feito, é seu, pode pegar que é seu. Aleluia. Um peixe não acorda de manhã e diz, Deus me abençoa. Não, ele nada. Por quê? Porque a bênção de um peixe é nadar. Deus disse, nade. Criou ele da água para ele nadar. Um pássaro não acorda de manhã, abre as asas e diz, Deus me abençoa, eu quero voar. Não, ele voa. Por que ele voa? Porque ele foi criado para isso. E o homem que governa, ele foi criado para isso. Ele não precisa pedir a bênção de Deus, porque Deus não é redundante. Ele já tem a bênção de Deus para governar. Domine sobre todas as coisas. Aleluia. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Nós precisamos consolidar.
Depois você lê Juízes 13:10, quando o anjo veio avisar que Sansão ia nascer, Manoá perguntou para o anjo: e quando o menino nascer, como é que a gente cria ele? Ou seja, me dá uma direção para me criar alguém que Deus está dando, porque eu não vou aprender com a terra. É que nem casamento, irmão, olha aqui para mim. Casamento começou na eternidade. Você não pode querer aprender com a terra o que começou na eternidade. Você tem que aprender com Deus. Tem coisas que começaram na eternidade, a gente quer aprender na terra. Amém? Mas eu tenho faculdade de administração. Mas vem tentar administrar a igreja com a tua faculdade de administração. Por quê? Porque a conta não fecha. Você sempre vai gastar mais do que tem. Você vai dar um nó na cabeça. Por quê? Porque não fecha. Eu não estou dizendo, anulando os nossos cursos, os nossos estudos. Nós precisamos estudar, nos preparar para o que está por vir, irmão. Mas eu quero dizer que nós precisamos nos preparar a partir de uma palavra da eternidade. Porque Deus vai fazer, amém? Nós precisamos aprender a funcionar nos dois ambientes, nas relações sociais e nas relações eclesiásticas. O fato de eu estar sentado num avião não significa que eu sou só um passageiro. Pode sentar alguém do meu lado que vai precisar de uma palavra, de uma diretiva, de uma revelação. Por isso é importante eu andar plugado para entender o que Deus quer de mim com aquela pessoa. Eu posso estar num shopping e não ser um cliente. Você já pensou, já aconteceu isso com você? Eu vou lá. Alguém pergunta, fazer o quê? Não sei, eu só sei que eu tenho que ir. Aí chega lá, as coisas se abrem e você entende o que você foi fazer lá. Já aconteceu isso com você? Por que você não se deixa ser mais usado assim? Deixa Deus te conduzir também. O óbvio é óbvio, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos. Agora, quem colocará em ordem tudo isso? Quem vai ajustar as coisas? Quem vai deixar claro? Quem está plugado com Deus, irmãos? Bota aqui para mim Isaías 44, verso 7. Quem é semelhante a mim? Quem se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro? Quem vai deixar meu plano claro a essa geração? É isso que o Senhor está perguntando. Quem vai deixar o meu plano claro a esta geração? Uma coisa é você ter uma palavra, outra coisa é essa palavra estar em ordem dentro de você. Porque você recebe uma palavra, essa palavra tem que cair, ela tem que marinar, irmão, ela tem que decantar dentro de você. Sabe, ela tem que decantar dentro de você, porque aquilo que Deus está falando, você guarda. Você guarda. Às vezes Deus vai falar com você e você não vai nem falar sobre isso com ninguém. Mas no dia certo você sabe que aquilo vai vir para fora. O Senhor está perguntando quem vai anunciar o que houve e o que está por vir. Se eu já estabeleci no céu, eu preciso estabelecer na terra. A minha pergunta é: quem vai querer ser usado para estabelecer essas coisas na terra? Por favor, entenda-me no seu espírito. Me entenda no seu espírito, porque às vezes a gente fala umas coisas que as pessoas pensam, não, peraí, não é para orar mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitos querem solucionar somente com oração. Como? É só com oração. Quando você tem que solucionar com sabedoria. Tá, mas aí claro, quer sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Aí você tem que orar. Mas muitas pessoas que vão orar não pedem sabedoria, pedem coisas. Elas não pedem para funcionar a partir de uma vontade de Deus, pedem para ter e não para se tornar. Você está me entendendo, irmãos? Então, tem coisas que você não vai resolver na oração. Você ora e não acontece. Aí você diz, o que está acontecendo se eu estou orando? Vai orar e diz, Deus me dá sabedoria para solucionar este BO, este problema. Quem quer sabedoria, peça a Deus, e Deus vai dar. Mas peça sabedoria para resolver.
Porque tem coisa que Deus está pedindo para você. Você está pedindo para Deus resolver, Ele vai dizer: eu não vou resolver isso. Quem vai resolver é você, com a sabedoria que eu vou te dar. Aleluia. Se Ele já fez, eu preciso viver no que Ele já fez. Eu preciso estabelecer naquilo que Ele já fez. Então eu não busco simplesmente a vontade de Deus. Eu não faço a obra, eu faço a vontade. Mas eu tenho que entender que eu não busco só a vontade. Eu comprovo a vontade quando eu tenho intimidade com Ele. Eu vivo com Ele para comprovar o que Ele está fazendo e dizendo. Se eu comprovo a sua vontade, se eu estabeleço a sua vontade, se Ele se manifesta através de mim, eu posso ter segurança para dizer: Deus vai fazer. Mas eu preciso viver. Porque se eu não consolidar, irmãos, veja bem, João capítulo 4, Jesus vai em Samaria, Ele faz uma revolução em Samaria, não faz? A mulher sai, deixa o cântaro, vai, anuncia a cidade, toda a cidade vem, as pessoas estão ali, meu Deus. Mas alguns anos depois, quem é que governava Samaria? Era Simão o mágico. E ele estava na igreja, ele era diácono. Estava lá ajudando na igreja. Quando ele viu o poder do Espírito Santo na vida de Pedro e João, ele disse: me dá disso, quanto é que custa? Me dá essa unção, quanto é que custa? E ele estava na igreja. Ou seja, o que nós não consolidamos, nós só revolucionamos. Então, infelizmente, irmãos, infelizmente, me entenda no seu espírito, eu sou pastor de igreja também. Muitas das nossas festas e eventos só revolucionam, mas não consolidam. Porque consolidar eu preciso conviver. Eu preciso tocar. Por isso que quando Deus quis se revelar para o homem, Ele não mandou um livro, Ele se fez homem. E veio habitar entre nós. Para tocar. Para viver como gente. Em tudo foi tentado e provou para mim e para você que é possível viver o evangelho genuíno, sem pecado. Ele se fez homem. Mas muitos homens querem se fazer de Deus. Eu estou acordando você nessa noite. Eu já não sei mais se é noite, manhã. Mas eu e você precisamos consolidar e estabelecer. Agora, não vou fazer isso olhando para fora, eu tenho que fazer isso olhando para dentro. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você entende essa palavra? Ficou claro para você? Toda palavra, irmãos, é a expressão de uma ideia. Toda palavra. Deus deu a sua palavra para expressar as suas ideias, a sua vontade e o seu amor. Se nós só estamos revolucionando, juntando pessoas, mas isso não está consolidando, irmãos. Deixa eu descer aqui. Se isso não está consolidando, daqui a 5 anos nós vamos ter uma geração frustrada. Por quê, pastor? Porque esperou um resultado que não veio. Se nós ficarmos ali em cima profetizando, dizendo: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, daqui a 5, não precisa ir longe, talvez 3 anos, nós vamos ter uma geração frustrada na igreja, porque ouviu dos púlpitos uma coisa que Deus não disse. Quando Deus está dizendo: eu te chamei para olhar para o invisível. Viva aqui hoje. Amanhã, quando o relógio despertar, vai trabalhar. Faz a coisa certa. Ganhe dinheiro honestamente. Se puder, tiver sobrando, dá para nós gastar. Mas por favor, presta atenção no invisível. Porque o que se vê é temporário. Até o seu corpo, você está vendo agora, ele é temporário. Mas o que não se vê é eterno. O que se vê vai voltar para a terra, mas o que não se vê vai voltar para Deus. Então preste atenção no que Deus tem com você.
E se você sair de um culto confortável demais, você está correndo sérios riscos de alguém estar falando no seu ego e não no seu espírito. Eu vou te falar uma coisa: resultados longos, a longo prazo, gera caráter, alimenta o caráter. Resultados rápidos alimenta o ego. Por isso eu não me impressiono com nada que explode. O que explode, o que nasce grande é monstro. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Por isso Jesus foi preparado 30 anos para ter só 3 de ministério. Ele foi preparado 30 anos para usar 10% da sua idade. Então guarde o seu coração, meu irmão. O que você está vendo não é o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse aqui que você está vendo. Aleluia. Assim como eu falei do Salmo 139 semana passada, eu ouso dizer para você: vai para casa, dobre o seu joelho antes de dormir e diz: Deus, me mostra o mundo espiritual. Me mostra quem sou eu no Espírito, Jesus.